você precisa escolher um smartphone até R$ 1.500 e não tem ideia por onde começar, calma que essa daqui é uma lista com os modelos mais interessantes até essa faixa. E olha, tem coisa boa por aqui, então fiquem ligados depois da vinheta. Eu só quero avisar antes, tá? Que se você gostar de qualquer um dos modelos, tem links na descrição e que comprando por lá vocês ajudam a gente a continuar produzindo vídeos como esse. Além disso, não esquece de usar o comparador Escolha Segura, nossa extensão para browser e aplicativo Android que compara preço, testa cupom automaticamente e te permite criar alertas. Tá tudo aqui embaixo e vamos para nossa lista. Bora lá! Vamos começar então pelo telefone mais básico. O Galaxy A3 entrega um conjunto modesto pelo menor preço disponível no Brasil. Tá bom, ó, a gente tem alguns outros modelos ainda mais baratos, só que eles não são tão bons assim. Esse equipamento aqui tem uma tela PLS de resolução HD+, com tamanho bom para quem não curte telefones grandes, mas também não quer ficar com os dedos espremidos na hora de digitar um texto. Suas 6.5 polegadas estão meio que no limite desse conforto, mas daria para ser melhor caso a Samsung tivesse colocado bordas mais finas em volta da tela. Claro que isso iria encarecer o smartphone, então o que eles colocaram aqui está de bom tamanho. Uma tela PLS LCD que entrega boas cores e que tem até bons ângulos de visão. O que pode incomodar é o hardware um pouco mais modesto. Por aqui, ele tem um Unisoc como processador com 3 ou 4 GB de RAM. No Brasil, os modelos disponíveis têm 32 GB de armazenamento com 3 GB de RAM ou 64 com 4. O meu conselho é que você fuja da versão com menos memória interna, dando preferência para o modelo um pouco mais caro. Afinal, a diferença não é tão grande assim. De processador, o T606 da Unisoc tem um processamento que não chega a ser surpreendente, mas o louco é que ele dá conta de rodar jogos pesados, mesmo que com um pouco mais de esforço. Por isso, esse telefone se mostra mais do que suficiente para o público que quer usar um mensageiro, quer ver as redes sociais e em momentos esporádicos pode arriscar um gameplay. Já para quem gosta de fotos, eu não posso dizer que ele vai bem, pois esse não é o foco. Foi mal aí o trocadilho, mas o fato é que a empresa tem que cortar custo de câmera para colocar outras coisas. Até por isso, ele tem uma lente de 48 megapixels, né, que ela parece muito mais cara do que realmente é, e ela é suficiente para fazer registros quando você tem muita luz incidindo na câmera, mas ela vai sofrer muito em ambientes mal iluminados. A segunda lente de 2 megapixels é para fazer o efeito de desfoque e ela até que faz um trabalho bom, se lembrarmos o preço e a categoria desse carinha. Por ser básico, ele tem mais do que o suficiente também para um dia inteiro de bateria, com 5.000 mAh. O tempo longo de recarga pode ser um problema para quem exigir demais do celular, mas não há como negar que a maior parte do público vai usar ele para o básico e carregar durante a noite. Ou seja, você vai usar WhatsApp, redes sociais e YouTube por pelo menos 10 horas, usar a bateria o dia inteiro e daí só depois de noite, coloca ali do lado da cama e pronto, no outro dia você vai ter bateria de novo. O interessante aqui então é o preço. Atualmente ele está variando entre R$ 890 e R$ 1.100, mas você pode criar alertas para saber quando ele estiver mais barato. A mesma dica de tentar achar aí uma oferta vale para o Redmi 10C, um celular da Xiaomi que é importado e que está com um preço muito parecido com o A3 da Samsung. Como eu já falei, por ele ser importado, ele tem algumas características um pouco mais interessantes. A começar pela tela IPS LCD de 6.71 polegadas. Com isso, esse smartphone aqui já mostra que está um nível acima do concorrente baratinho. A cor, o brilho e a definição são melhores, mesmo que a resolução seja igual, HD+. Ele ainda conta com proteção Gorilla Glass, que não temos no A3, então ele é mais resistente. O corpo também é melhor construído, e claro que eles colocaram um processador mais potente por aqui, o Snapdragon 680, o que possibilita que você faça tarefas que exigem mais ou jogue alguns jogos um pouco mais complicados. O armazenamento pode ser de 64 ou 128 GB, e a memória RAM transita entre 3 ou 4 GB. No site oficial da Xiaomi Brasil, ele sai por R$ 1.800, com pagamento à vista chegando ali em torno de R$ 1.650. Por isso, se você tiver confiança para comprar importado, ele vai fazer bem mais sentido. Diferente também do primeiro smartphone dessa lista, o Redmi 10C consegue fazer boas fotos com a lente de 50 megapixels. Isso é mérito do Snapdragon 680, pois o software de fotografia da Xiaomi ainda é um dos piores que temos no mercado, com pouca evolução desde as primeiras versões.
Ele também tem uma lente para o efeito de desfoque, que ajuda a fazer bons recortes, mas eu não recomendo usar o modo retrato no 10C. O efeito embelezador e o contraste ficam gritantes e as fotos ficam bem artificiais. Só que ele vai melhor na hora de atualizar suas fotos e vídeos nas redes sociais do que o modelo anterior. Para jogos, o Redmi também consegue rodar tudo no mínimo, mostrando que é um SoC básico, porém ele sofre menos do que o outro para manter a taxa de quadro nos jogos. Ele conta com 5.000 mAh de bateria, o que vai garantir 1 dia e meio de uso, ou até 2 se você for mais tranquilo. Só que por aqui o carregamento é bem mais rápido, graças ao carregador de 18 watts que já vem na caixa. Ainda na mesma faixa de poder de processamento, o Motorola Moto G41 entra na briga pelo mercado de smartphone barato, com um conjunto bem acertado, tá? Apesar de eu não gostar muito do design dele, dá pra ver que esse smartphone aqui é super bem acabado, com o estilo marcante da Motorola. Ele tem o corpo todo em plástico e uma textura na tampa traseira. O seu tamanho é um pouquinho menor, com 6.4 polegadas, mas a tela é realmente boa, é um AMOLED com resolução Full HD. Ou seja, você tem uma qualidade bem melhor de imagem com um celular um pouco mais caro. Felizmente a Motorola entendeu que 90 ou 120 Hz nesse hardware aqui não ia ser uma boa escolha, então eles priorizaram a fluidez do sistema e mantiveram 60 Hz de tela. O Helio G85 da MediaTek tem um bom poder de processamento e que é bem parecido com o Snapdragon 680, mas a sua GPU é levemente melhor. Muitas vezes eu até percebi alguns leves engasgos no uso de tarefas comuns, mas nos jogos ele foi bem, quando configurado, claro, na resolução certa. O que pode preocupar o público-alvo desse telefone é a falta de suporte para novos softwares no dispositivo, ou seja, não tem atualização. Só que assim, cá entre nós, nessa faixa de preço, dificilmente as empresas dão suporte longo aos equipamentos. Com medo de eu me repetir muito, tá? A bateria dele também é de 5.000 mAh, funciona um dia inteiro tranquilo e olha, chega no segundo dia de uso se você fizer um uso mais leve. Porém, quando olhamos para o carregador de tomadas, lembramos da época de ouro que a Motorola enviava carregadores turbo nos Moto G. Eu falo isso porque aqui temos 30 watts de potência e isso trouxe uma carga completa em 1 hora e 13 minutos. Dando fôlego suficiente para a galera que vai jogar muito no celular e que também quer ter ele com bateria para uma emergência. O problema é que as câmeras do G41 vão pior do que o Redmi 10C. Aliás, a câmera principal vai pior, mas ele tem o conjunto mais completo até agora, incluindo uma lente ultra-wide e ultra macro. Para exemplificar, a lente principal de 48 megapixels tem dificuldade de processar fotos, e daí nós temos uma variação maior de resultados na mesma lente. Para tentar solucionar isso, lá no sensor de 8 megapixels, as fotos ultra-wide trazem uma camada muito forte de pós-processamento, perdendo o detalhe das imagens, saturando muito as cores e elevando a ISO e o contraste. Só que a lente frontal está um pouco à frente dos concorrentes, afinal nós temos um sensor de 13 megapixels, enquanto os outros dois anteriores tinham apenas 5. O Moto G41, até por estar no momento em que está saindo de linha e está com muita promoção, é um celular bastante competitivo quando comparado com os outros. O único ponto é a sua câmera, que não é a melhor de todas, mas com um carregamento rápido, com uma tela melhor e com uma construção interessante, pode ser uma opção, principalmente porque tem nota fiscal e assistência também aqui no Brasil. Ainda na Motorola, temos também o Moto G32, que nos surpreendeu bastante. Ele tem o Snapdragon 680, então ele está na mesma faixa de desempenho, só que ele abre mão da tela AMOLED para colocar um painel IPS LCD de 90 Hz. Como eu disse, esse SoC ele tem um pouco mais de fôlego na CPU, só que a GPU dele fica um pouco mais para trás, e com os 90 Hz ligados dá para notar um pouco de engasgo na interface. Minha recomendação então é manter desligado para garantir que ele tenha uma boa fluidez durante o uso. Um outro motivo que pode te fazer pegar um G32 ao invés de um G41 é o fato dele ser um pouco maior, já que ele tem uma tela de 6.5 polegadas, e o seu design também está diferente, fugindo do que eles fizeram no Edge 30 Pro e se aproximando muito mais do Edge 30 Ultra. O módulo de câmera ele está mais quadrado e os ângulos estão mais alinhados em todo o corpo, dando uma harmonia maior para esse conjunto. Esse acabamento devolve a confiança, na minha opinião, de que a empresa está tomando ali a rédea do desenvolvimento de seus próprios produtos, sem ficar refém da cadeia de suprimentos. Um avanço que eu notei, aliás, é na tela.
Nenhum modelo com LCD da empresa antes escapava dos vazamentos de luz na borda. Já na tela do G32, quase não vemos problemas com a iluminação, reafirmando esse compromisso com o bom acabamento dos celulares. Eu acredito que eu não preciso me estender muito na questão de desempenho, já que ele faz praticamente tudo que os outros três fazem. Então eu vou completar só a ficha das specs para poder falar de câmeras. Então, Snapdragon 680, 4 GB de RAM e 128 de armazenamento. Isso daí já completa a ficha técnica. No fim, eu achei ele um smartphone competente para o que se propõe, e algo positivo para comentar também são as câmeras. Nesses últimos lançamentos, dá pra ver que a Motorola está se esforçando para alcançar os concorrentes nesse quesito. O hardware é igual para todos, mas o software faz diferença, e você vai perceber isso entre o G41 e o G32. As fotos na lente de 50 megapixels do G32 estão melhores, mesmo tendo sido feitas num período chuvoso aqui de São Paulo. A lente frontal tem 16 megapixels e um resultado melhor, combinando 4 pixels em um para formar uma foto de 4 megapixels, com cores e texturas mais fiéis. Assim como o G41, o G32 também aposta num carregamento mais rápido. Aqui ele é de 33 watts e para a bateria de 5.000 mAh, isso faz ele ter um carregamento bastante semelhante ao do irmão mais velho. Como esse é um telefone que acabou de chegar no mercado nacional, a margem para ele cair ainda mais de preço é grande, tal como foi com o G41, que estava mais caro na época que fizemos o review e que agora está beirando ali os R$1.000. O G32, no momento da produção desse roteiro, estava entre 1.350 e 1.500, o que deixa ele numa posição arriscada, mas de novo, ativa o alerta para ficar de olho nele, porque eu tenho certeza que o G32 vai cair um pouco mais, e ali perto dos 1.200 ou até um pouco menos, ele passa a fazer muito sentido. Até porque o próximo modelo da lista já chegou perto dos 1.350 e nesse cenário ele faz mais sentido do que o G32. Eu tô falando justamente do Galaxy M23 5G, um equipamento que só pode ser vendido pela internet pela Samsung. Para começar, o M23 é o único dessa lista compatível com a nova rede de celular 5G. Pelo hardware que ele entrega, esse é um preço bem acertado para o smartphone, mas vários cortes foram feitos. Primeiro, a sua tela é um TFT de 120 Hz, com brilho baixo. Apesar de ser TFT, ele tem bons ângulos de visão e uma qualidade boa de imagem. Porém, ele continua com cores mais opacas, que é uma característica desse tipo de tela quando comparado com as outras. A resolução é 1080p e o seu tamanho é de 6.6 polegadas, que consideramos grande por aqui. A pegada dele é boa e ele é confortável de ser usado no dia a dia. Assim como o A33 e outros telefones que aspiram um posto maior na linha dos produtos coreanos, esse telefone ainda mantém o Infinity U, o Notch, para abrigar a câmera frontal, já que um furo no painel mais simples poderia trazer problemas de vazamento de luz. Apesar do desempenho mais alto, as câmeras são abaixo do esperado, se igualando ao dos outros smartphones dessa lista. Ele se sai melhor na lente ultra-wide, mas isso porque o telefone tira proveito do chipset, que eu já vou detalhar daqui a pouco. Para encerrar os pontos fracos, antes de falar do porquê esse smartphone pode ser uma boa opção, eu preciso dizer que a câmera frontal me decepcionou. O primeiro motivo é o embelezamento forçado nas fotos, que sempre tiram a textura da pele. Ele não tem autofoco, o que dificulta na hora de fazer uma selfie, errando muitas vezes o foco das imagens. Por fim, ele não equilibra nem a entrada de muita luz, nem a ausência de luz. Para que a selfie saia bem, é preciso estar sempre no ambiente ideal, e isso raramente acontece com essa câmera. E para não falar que eu só taquei pedra no M23 5G, eu preciso dizer que tudo isso se justifica pelo preço extremamente baixo e pelo desempenho dele. Afinal, ele colocou o mesmo processador do A52. O Snapdragon 750G é um SoC poderoso que vai te permitir jogar qualquer coisa da Play Store, usar a multitarefa e rodar o sistema todo em 120 Hz. E mesmo assim o telefone dificilmente engasga. Ele é o único até agora com 6 GB de RAM e memória UFS 2.2, o que faz dele um smartphone realmente veloz. Além disso, a sua construção e acabamento estão bem ajustados, e o telefone da Samsung passa um ar um pouco mais premium que a empresa quer entregar, mesmo ele estando mais próximo dos intermediários básicos, então o conjunto da obra está muito bom. Eu gosto do M23, acho que o G32 é um pouco mais honesto porque é equilibrado, mas se você quer desempenho, realmente o Galaxy faz mais sentido. Para ser sincero, é a mesma receita de bolo do Galaxy S20 FE. Pega um processador bom, coloca no celular com uma tela com um brilho inferior, então assim, em características ele não perde muito, mas quando você liga ele, você vê que a tela é um pouco menos brilhante,
Pronto, ele faz todo sentido para muita gente. E antes de eu falar do próximo modelo, eu queria só lembrar vocês de se inscreverem por aqui. Se você gosta de conteúdo de tecnologia e guia de compra, tem vídeo saindo todos os dias por aqui. Então clica, ativa o sininho e deixa eu continuar. Outra dica importante é acessar o nosso grupo de ofertas, que também está linkado aqui embaixo. Você pode encontrar alguns desses modelos aqui com preços bem interessantes por lá. Para continuar, como falamos de muitos celulares com câmeras ruins e médias, eu decidi esticar um pouco mais essa lista para te oferecer essa opção aqui, que pode trazer um processamento um pouco inferior ao do M23, mas que tem um conjunto mais equilibrado de câmeras. O chipset do Redmi Note 11S é o Helio G96, e a sua versão mais básica já começa com 6 GB de RAM e 64 de armazenamento. Ele pode dobrar esse armazenamento e chegar até 8 GB de RAM, o que torna as coisas ainda mais interessantes. Além disso, o Redmi Note 11S traz o conjunto de câmeras mais completo desse guia, com uma lente principal de 108 megapixels, que funde todos eles para formar uma foto de 12 megapixels, com nitidez superior. Ele também tem uma lente ultra-wide de 8 megapixels, que tem uma qualidade muito boa, e duas lentes de 2 megapixels, uma para macro e outra para efeito retrato. Eu confesso que eu não curto essas lentes de 2 megapixels, mas tem uma galera que se amarra, então eu tenho que comentar. O negócio é ter paciência para conseguir acertar com esse sensor, coisa que eu não tenho. Além disso, precisamos falar também da tela. Ele tem aqui um painel AMOLED, com 90 Hz de taxa de atualização e um brilho de 700 nits, com um pico de 1000 nits. Então esse brilho aqui, ele supera todos os demais telefones desse guia, o que é importante para a galera que gosta de jogar e ver vídeos em locais abertos. Eu sei que eu esqueci de comentar isso lá no G32, mas junto com ele, o Note 11S é o único que traz som estéreo. Então da nossa lista, Redmi Note 11S e Moto G32 tem o som estéreo, o resto é só uma saída única. A bateria dele é os mesmos 5.000 mAh de capacidade, tá? Virou padrão do mercado, mas ele já tem um carregador de 33 watts, assim como também o G32. Só que por aqui ele carrega 15 minutos mais rápido do que o modelo da Motorola. Isso está muito relacionado com a tecnologia e com a expertise que a Xiaomi adquiriu nos últimos anos de carregamento rápido. O único problema é que para ficar dentro do preço que a gente propôs aqui no vídeo, até R$ 1.500, a melhor opção é importar. Então você vai lá no AliExpress, ele custa R$ 1.160, ele pode ser taxado e provavelmente será taxado ali perto dos R$ 300 e pode ter algo ali perto do frete. Aqui no Brasil, já com o estoque de algum importador, ele passa dos R$ 1.500, ficando em R$ 1.750, tá? Então é um momento de você ficar de olho e tentar fazer com que ele baixe de preço. Olha, finalmente esse ano nós conseguimos fazer uma lista bem completa e variada de smartphones baratos, abaixo de R$ 1.500, coisa que no ano passado estava muito mais complicada. Olha só, a gente conseguiu equipamentos com uma boa bateria, com uma capacidade de rodar os jogos mesmo que seja no básico, e muitos deles com câmeras que não são incríveis, mas que funcionam e com muitos megapixels. Se você gostou, não esquece do like, do comentário, me fala aí se eu esqueci algum modelo nessa lista. E claro, se inscreve por aqui se você quiser receber ainda mais vídeos como esse, de guia de compra e tecnologia. Eu espero você no próximo vídeo. Até mais!